Fala, meu povo, bem-vindos a mais um Conversa de Travesseiro com Will. Estamos iniciando hoje nosso 40º episódio com o tema Respeite o seu tempo. E eu gostaria de começar perguntando como é que você tá, como é que andam as coisas por aí, você tem conseguido ajustar a sua vida da forma que você deseja, ou algumas coisas estão meio bagunçadas, meio agitadas. Confesso que meus dias têm sido bastante intensos, né? Chega essa período final de ano para professor, então é tudo muito corrido, muita demanda, final de bimestre, e aí quem aprova, quem vai para recuperação, quem reprova, todas aquelas coisas, né? Que é a construção do nosso trabalho ao longo do ano, e a gente vai vendo mais um ciclo se encerrando, né? E eu acho que quando a gente fala do tempo, não tem como não pensar em ciclos que se encerram, ciclos que se iniciam. E eu tenho refletido tudo muito sobre isso esses últimos dias. Inclusive, acredito eu que a gente está aí faltando apenas 10 episódios, né, para fechar a temporada 2024. E eu estava refletindo também sobre isso, né, de me programar para de fato o mês de janeiro ser mês de férias. Então, provavelmente eu vou tirar um único dia em dezembro e gravar os episódios para janeiro, né? Para que a gente se organize, né? E tenha, por exemplo, 50 episódios por ano, né? Então, 50 episódios por temporada. Então, 2025 começa a segunda temporada do podcast, né? Estou idealizando algumas coisas aí, alguns planos, algumas modificações. Eu acho que sempre buscando, né, melhorar cada vez mais para que a gente tenha um material de qualidade que, obviamente, nunca seja esquecido aquele objetivo inicial de quando o podcast nasceu, né, que é ajudar as outras pessoas com a minha história, né, e que a gente possa sempre ter esse espaço para trocar experiências, para dialogar, para se sentir à vontade, um espaço onde a gente pode ser a gente mesmo, do nosso jeito, da nossa forma, no nosso tempo, no nosso modo. É um espaço que é nosso, né? Para a gente conversar de amigo para amigo. E o podcast ele nunca vai poder perder isso, que isso faz parte da essência dele. Então, seja um episódio mais engraçado, seja um episódio mais emotivo, mas sempre relatando coisas que são reais da nossa vida. São as nossas histórias de vida que são contadas aqui, né? E aí, inclusive, eu fico pensando, né? É, essa questão de uma espécie de retrospectiva, né? A gente está iniciando o 40º episódio, então, tipo, a gente começou lá em janeiro, né? Já fazem aí 9 meses que o podcast nasceu. É muito tempo, sabe? E é muita história gostosa de ser contada e que foi compartilhada aqui, sabe? E eu gostaria de começar perguntando, né? O que o tempo significa para você? Qual é a sua relação com o tempo, né? Quando você para pensar no tempo, são reflexões que te traz alívio, que te traz paz, que traz tranquilidade, ou que por diversas vezes te traz até angústia, sabe? De pensar, tipo, eu não estou tendo tempo suficiente para fazer tudo que eu gostaria de fazer, tá tudo muito corrido, a rotina tá muito pesada, não estou dando conta de tudo que deveria dar, sabe? Então, como é que está a sua relação com o tempo? Você tem tido tempo para você, sabe? Você tem tido tempo para as pessoas que você ama. Você tem tido tempo para valorizar o que realmente importa para você. Então, gostaria muito que a gente começasse a nossa reflexão de hoje a partir disso. Como é que anda a sua relação com o tempo? Você está tranquilo com essa relação? Você sente que você tem o controle da sua vida, o controle da sua rotina, o controle da direção que você está tomando? Então, você tem conseguido ser realmente o protagonista da sua história, ou as situações elas têm te levado para um lado e para outro, você não consegue organizar muito bem tudo isso, né? Então, eu gostaria muito que você começasse a refletir a parte disso para que a gente possa ir aprofundando em outros pontos. Eu acho que um ponto principal, sabe? Você consegue respeitar o seu tempo na hora de tomar alguma decisão,
ou você sempre toma as suas decisões pautadas nos outros, sabe? Isso me faz refletir em inúmeras coisas, inclusive eu estava refletindo essa semana sobre isso, né? Porque eu trago muitas questões das nossas relações amorosas, mas nossas relações vão tão mais além de tudo isso, né? Mas puxando nesse momento para a questão amorosa, né, de relacionamento, de afeto, de sentimento, eu acho que é, tiveram situações que eu não consegui, sabe, respeitar o meu tempo, né? Eu fiz coisas por pressão mesmo, sabe, do outro, da outra parte, de cobranças que às vezes a gente recebe, né, de algumas coisas que não deveriam ser cobradas, obviamente. Mas eu me coloquei nessas situações, né? Eu sou sempre o tipo de pessoa que eu busco nunca terceirizar a culpa, sabe? Eu acho que eu prefiro olhar para as situações e analisar o que é que cabia a mim, sabe? O que é que compete a mim, né? Nem tudo é sobre o outro, nem tudo é em relação ao outro, tá? O outro me cobrou, me pressionou, não sei o que lá, mas foi eu que fiz, então foi uma decisão minha, de certa parte, sabe? Então, quando eu trago algumas situações ou quando eu paro para refletir sobre a minha vida, eu gosto de olhar precisamente o que compete a mim, a parte que me cabe, sabe? Porque eu só vou evoluir, crescer e melhorar a partir das minhas ações. Então, o que o outro fez ou deixou de fazer é sobre ele, sabe? Então, como eu reagi a tudo isso ou como eu não reagi a tudo isso é sobre mim. Então, eu prefiro fazer essas reflexões voltadas para mim, sabe? E às vezes a gente está conhecendo alguém, sabe? Pelo menos essa parte inicial eu gosto mais de ir conhecendo aos poucos, sabe? Por mais que eu seja intenso, eu mergulho de cabeça, e principalmente quando eu estou apaixonado, eu tenho total consciência disso. Eu gosto de ir ali construindo, sabe? E conhecendo e me familiarizando, entendendo o outro, entendendo, ver como é que está fluindo ou não fluindo as coisas. E às vezes o outro ele nos pressiona a dar passos que a gente ainda não está pronto ou não está preparado para dar, sabe? Então assim, você às vezes até tem um certo interesse, quer investir na pessoa, parece ser interessante, sabe? Mas você quer ir devagar, quer ir no seu ritmo, no seu tempo. E tá tudo bem com isso, mas nem sempre o outro entende. E eu passei por algo assim recentemente, que é o que me fez trazer esse tema, né? Que era justamente isso, sabe? Eu estava conhecendo uma pessoa e aí o que acontece, né? Quero ir naquele ritmo de eu preciso conhecer bem o outro o suficiente para ver se vale a pena investir na relação, para ver se a conexão vai aumentando, vai crescendo e vai surgindo ali um sentimento, alguma coisa, para ir realmente dando outros passos, como diz a história, né? Sendo que eu acho que a pessoa já estava assim interessada, mais, assim, mais do que eu, no caso, né? Acho que não sei se é da personalidade da pessoa já. E contudo, eu estou numa fase que eu estou tendo mais cuidado onde eu piso, de certa forma. E eu acho que ele não entendeu que não é que eu não quisesse ou não tivesse interesse. É só porque eu queria ir mais devagar, sabe? E aí eu precisei dar um passo para trás, porque eu preciso respeitar meu tempo, eu preciso respeitar aquilo que eu estou sentindo, senão vai, sabe, para uma direção que eu vou perder o controle. Eu acho que eu gosto de sentir que eu estou é, tendo esse cuidado, tendo domínio da direção que está tomando, sabe? De ir no meu ritmo. Isso é muito também sobre a gente se respeitar, sabe? A gente não é obrigado a ir no ritmo do outro. E são coisas que podem ser acertadas conversando. Inclusive, eu disse, a gente vamos embora, pá. Vamos sentar e conversar, né? Talvez surja uma conversa mais à frente, não sei. É algo que ainda está aberto, né? E quando eu trago essa reflexão do tempo, não está relacionado a essa pessoa, está relacionado a questões de fim de ciclo, sabe? Que, consequentemente, quando a gente fecha um ciclo, a gente sabe que automaticamente a gente está iniciando outro. Mas que não é na área
afetiva, não é na área amorosa, e que me fez refletir muito sobre essas questões com o tempo, né? E aí, quando você está para tomar alguma decisão, quando você está para fazer algo que é importante, sabe? Ou na própria rotina de trabalho mesmo, você se sente pressionado em relação ao tempo, você está sendo cobrado a determinados prazos, né? Ter alcançado determinados objetivos, e isso a gente leva também para a questão dos nossos objetivos de vida. Você se pressiona porque você tem determinada idade e você ainda não está no patamar que você gostaria, ou você não chegou ainda onde você deseja, não alcançou determinada coisa, né? Eu acho que quando a gente para refletir essa questão do tempo, não tem como a gente não parar para pensar na nossa vida, como é que a nossa vida está hoje. A gente está satisfeito com a vida que a gente está tendo, ou a gente está insatisfeito, às vezes a gente está muito desestimulado em relação a algumas coisas e aí precisa se reencontrar na nossa trajetória, no nosso caminho, no nosso percurso para poder voltar a fazer sentido, né? E eu acho que quanto mais o tempo vai passando, mais a gente se pressiona para determinadas coisas, né? Ah, porque eu tenho tantos anos, mas ainda nunca fiz isso. Ah, porque eu tenho tantos anos e ainda não fiz isso. Não alcancei aquilo, não comprei isso, não tenho. Principalmente essa questão de casa, carro, essas coisas, né? Eu acho que na grande maioria das pessoas, né, essa questão de casa própria e ter o seu próprio carro também são metas maiores, né? Então, às vezes, quando você vai vendo o tempo passando, a idade chegando de certa forma, você fica se cobrando, se pressionando. Ah, mas porque eu ainda não consegui isso? Ah, mas porque eu ainda não casei? Ah, porque eu ainda não tenho filho? Ah, porque eu ainda não viajei para o exterior, sabe? Então, tem diversas situações que fazem a gente refletir sobre isso e se cobrar, se sentir pressionado mesmo. Ou você também consegue estar relaxado em relação a isso, porque sabe que cada coisa tem seu tempo e você ainda não conquistou. Você está tranquilo porque você sabe que o caminho que você vai estar percorrendo vai te levar a tudo isso, né? Eu acho que quando a gente tem as nossas metas, sonhos e objetivos bem traçados, eu acho que com sabedoria, obviamente, a gente vai conseguindo direcionar a nossa vida no sentido de alcançar cada um deles, né? E aí vem um outro ponto que eu acho que também é o que me quebra muitas vezes, que é a procrastinação, né? O fato de você deixar sempre para depois. Ah, amanhã eu faço, semana que vem eu faço, depois eu começo, mês que vem, e aí você vai vendo o tempo passando e sem você colocar esses projetos em prática. Então você é uma pessoa que tem o hábito de fazer isso, porque eu acho muito delicado. Particularmente, é algo que eu estou em constante combate, sabe? Essa questão da procrastinação é um calo para mim, de verdade. E eu tenho consciência disso, que eu acho que é o que me ajuda e muitas vezes, porque eu fico, tô enrolando, tô querendo procrastinar, então eu vou lá e faço, sabe? É, mas a gente tem momentos que a gente percebe que não tá dando prioridade, não tá dando seguimento àquilo que a gente gostaria. Então, como é a sua relação com a procrastinação? É algo que não te afeta, tá super tranquilo, você nunca deixa nada para depois, ou realmente é algo que mexe ali, que pode colocar em risco, inclusive, projetos seus, né? Projetos não só pequenos, como grandes projetos. Porque eu acho que a gente tem que ir ali, sabe? Semeando para que na hora da colheita a gente esteja preparado. E isso não é fácil, viu? Eu falo por questão de experiência própria, né? E você se sente cobrado, ou você próprio se cobra, que também é uma outra coisa que eu faço muito, sabe? Para dar conta de determinadas coisas. Então, acho que também está muito relacionado com essa questão do se sentir pressionado. Você se pressiona, se cobra, eu particularmente faço muito isso. Sei que não é nada saudável, mas é algo que eu venho trabalhando, sabe? De entender que eu preciso respeitar o meu tempo, né? Eu preciso respeitar o meu espaço, o meu ritmo, e que nem sempre é fácil, porque a vida ela tá
nos cobrando constantemente, em todas as áreas da nossa vida. E aí, se a gente não tiver controle sobre isso, realmente vai chegar a um ponto que pode vir a desandar, porque a gente se sente pressionado e pode simplesmente travar do nada, sabe? E aí vem outras etapas, outros processos para que a gente possa dar continuidade em relação a tudo isso, né? E eu acho que falta por diversas vezes a gente entender que na vida a gente precisa priorizar o que de fato é importante para a gente, porque a nossa vida é muito limitada, sabe? E a gente que é da área da educação, né, muitas vezes a gente vê pessoas realmente assim que passaram a vida inteira em sala de aula, por vezes não tem nem condições mais, eu acho, físicas e mentais de estar naqueles espaços, sabe? E por questões de necessidade se mantém lá, não sei. Eu acho que fica muito assim. Às vezes eu me pego me perguntando por que essas pessoas estão ali no seu limite, sabe? E ainda se forçando a estar lá de certa forma, porque se tem uma coisa que eu realmente não quero pra mim de verdade, é uma coisa que eu sempre tive comigo, é morrer em sala de aula, no sentido de morrer trabalhando, sabe? Eu quero sim chegar a uma idade que eu possa me aposentar e simplesmente aproveitar a vida, sabe? Fazer outras coisas, já dei minha contribuição para o mundo, né, como diz a história, e priorizar outras coisas que são importantes para mim, de já ter construído uma vida confortável e realmente chegar àquele período de colheita, né? Eu acho tão lamentável quando eu vejo que uma pessoa morre e não chegou nem à aposentadoria. Eu digo, meu Deus, passou uma vida inteira trabalhando e não teve direito ao descanso, sabe? E eu falo isso até porque teve um colega de trabalho que faleceu recentemente, né? E não tinha chegado a se aposentar. Eu digo, meu Deus do céu, sabe? Não teve nem essa oportunidade de viver isso, sabe? Eu fico assim, nossa, faz a gente refletir a vida, as prioridades, as nossas relações, as pessoas, sabe? Então traz tantas outras reflexões que a gente precisa parar para pensar sobre tudo isso, sabe? E você consegue dizer claramente que você está aproveitando a vida, sabe? E quando eu falar aproveitando a vida, é aproveitar do seu modo, fazendo aquelas coisas que você gosta, que são importantes para você, o seu momento de lazer, o seu momento com a família, o seu momento com os amigos, sabe? O seu momento com você mesmo, né? A solitude, que é algo que eu também trabalhei, que eu acho que às vezes é até difícil abrir mão disso, sabe? Eu acho que traz até uma certa. Você fica tão bem consigo mesmo que você tem até dificuldade de abrir a porta para alguém entrar, sabe? Você fica muitas vezes até na sua zona de conforto ali, eu estou bem assim, eu não preciso que ninguém chegue para correr o risco de bagunçar a minha vida novamente, sabe? Então você fica nessa por diversas vezes. Eu acabo ficando porque realmente eu comecei a trabalhar muito essa questão do eu, né, de estar bem comigo mesmo, de estar feliz comigo mesmo, sem a necessidade de que alguém esteja ao meu lado. E aí realmente a gente faz, a gente alcança essa certa independência, sabe? Inclusive emocional. E para se abrir novamente para relacionamento fica às vezes até um certo bloqueio, né? Quando a gente desenvolve bem essa questão da solitude. Mas voltando aqui, né, para essa questão do aproveitar, você tem aproveitado de verdade a sua vida de uma forma que você se sente pleno, realizado, satisfeito, né? Que você está dando importância para as coisas que importam, ou você simplesmente está deixando a vida passar de qualquer jeito, de qualquer forma, pessoas entrando e saindo sem nenhum zelo, sem nenhum cuidado, ou sem você ter tido a oportunidade de dizer àquelas pessoas antes delas partirem, o quanto elas eram importantes para você, o quanto você as amava, sabe? Então a gente não sabe quanto tempo a gente tem
as pessoas ao nosso redor. Então você tem valorizado essas pessoas que você verdadeiramente ama, você tem demonstrado para elas a importância que elas têm na sua vida, né? Então isso aqui é realmente uma indagação para ficar reflexão e você pensar sobre tudo isso, sabe? A gente não sabe quanto tempo a gente vai ter as pessoas que a gente ama ao nosso redor. Então a gente tem que aproveitar ao máximo enquanto a gente tem, sabe? Para que depois fique o sentimento de gratidão, sabe? Eu aproveitei ao máximo tudo que eu poderia ter aproveitado ao lado daquelas pessoas antes delas partirem, para que não fique aquele sentimento de arrependimento. Eu não disse, eu não fiz, eu não cuidei, sabe? A gente tem que pensar em tudo isso, inclusive em relação a nós mesmos também, sabe? É... As suas metas, você já alcançou elas? Você está bem com cada uma delas? Você consegue olhar para o tempo e dizer: minha vida está exatamente no rumo que eu desejo, sabe? Eu estou verdadeiramente satisfeito. Eu alcancei as coisas que eu queria ter alcançado. Elas estão dando sentido para a minha vida. Eu estou direcionando tudo isso no sentido que eu tanto gostaria. Então fica todas essas reflexões, né? Se você está satisfeito, se você não está satisfeito, se você está conseguindo mudar aquilo que você gostaria e desejaria mudar, ou simplesmente parou, as coisas deixaram aí um pouco de fazer sentido, porque você não está direcionando a sua vida no rumo, na direção que você gostaria. Então, vale tudo isso como reflexão. E eu acho que quando a gente para pensar no tempo, não tem como a gente não parar para pensar nos nossos sonhos, sabe? Você já alcançou aqueles sonhos que verdadeiramente importam para você, sabe? Que estavam ali no seu coração desde sempre, sabe? Que você de, pensava, né? Tipo, é o que vai dar sentido para minha vida. No dia que eu alcançar isso, eu vou me sentir pleno, realizado, satisfeito. A minha vida faz sentido quando ou a própria trajetória já vai dar sentido a tudo isso. De quando eu chegar lá, sabe? Então, os sonhos eu acho que é o que mais motivam a gente a fazer as coisas, sabe? O que é que você realmente quer para você, para sua vida? Sabe, aquelas metas que estão lá no topo, que dão sentido para tudo que você faz, aos sacrifícios que você precisa fazer. Porque a vida é repleta de sacrifícios. E às vezes isso se torna tão pesado, sabe? De você ver e perceber que você precisa o tempo todo estar sacrificando alguma coisa, né? De você saber que você precisa sacrificar em um lado para alcançar do outro, para ter do outro, sabe? E simplesmente a vida é feita dessa forma, a gente precisa renunciar a muita coisa em prol dos nossos sonhos, porque consequentemente os nossos sonhos vão nos fazer felizes, sabe? Se eles dão sentido à vida, quando a gente chegar lá, sabe? A gente vai olhar para tudo aquilo, para, para todos aqueles sacrifícios e entender o porquê que a gente precisou passar por cada coisa daquela, sabe? E, e por incrível que pareça, enquanto eu estou dizendo isso, eu já estou pensando aqui, sabe? Já vem a imagem aqui na minha mente dessas conquistas que elas importam para mim, sabe? Desses sonhos que eu realmente quero alcançar um dia. E chega tão passando aqui diante dos meus olhos, relatando tudo isso. Eu acho que a gente sacrifica tanto e no dia que a gente chegar lá, no dia que a gente alcançar, a gente vai poder olhar para tudo aquilo e dizer: valeu a pena. Valeu a pena. Cada suor, cada lágrima, cada sacrifício, cada renúncia. Porque não é fácil e a gente sabe que não é mesmo, mas vai fazer a gente feliz, sabe? A gente só não pode, em hipótese alguma, deixar de ser feliz durante o processo. Porque do ponto de partida até o ponto de chegada, a jornada é longa.
Então a gente precisa encontrar sentido e felicidade em todo esse processo, em todo esse percurso. Não só quando chegar lá, sabe? A gente tem que ir deliciando o trajeto, sabe? Aproveitando, sabe? Gostando de tudo aquilo que a gente está vivendo. Porque está dando sentido para a nossa trajetória, está levando a gente para onde a gente deseja. Então a gente precisa simplesmente entender tudo isso. Você já precisou abandonar algum sonho? Como foi que você lidou com tudo isso depois, né? Porque às vezes a gente precisa fazer isso. Ou simplesmente ressignificar, sabe? Encontrar novos sonhos, encontrar novos objetivos quando algo não aconteceu. Porque a nossa vida não para quando algo dá errado. Quando algo dá errado, é a oportunidade da gente se refazer, se reconstruir. É a vida nos desafiando a não desistir. A dizer, tá, o que você queria não era para você. Não foi nesse caminho. Mas agora, bora ver as outras possibilidades? Bora ver os outros caminhos possíveis. Vamos nos refazer, nos reconstruir, ser resiliente, nos abraçar, nos acolher diante das nossas inseguranças, dos nossos medos, das nossas limitações e imperfeições, porque a vida continua e eu preciso encontrar sentido em tudo isso que eu estou fazendo. E aí você consegue ter tempo diariamente para você, você consegue dedicar algum tempo para você na sua rotina, no seu dia a dia, porque às vezes você tem tempo para todo mundo, para tudo, menos para você. Então você consegue organizar a sua vida de forma que reste tempo para você diga, esse é o meu momento, é o tempo que eu tiro para mim. Seja por meio de uma leitura, de ouvir uma música, de fazer uma oração, de fazer um exercício físico, de fazer uma caminhada, não de assistir alguma coisa, sabe, um filme, uma série. Então você consegue ter tempo para você, dar qualidade para o seu tempo livre, sabe? E dar qualidade para o seu tempo livre é não necessariamente você se obrigar a fazer algo. Se você precisa de descanso, então se ofereça esse descanso, né? E é muito interessante quando a gente fala de descanso, porque às vezes a gente tem tanta coisa para dar conta. Quando a gente tira um tempo para descansar, a gente se sente culpado, porque deixou de fazer alguma coisa para descansar. Mas a gente precisa respeitar o nosso tempo, o nosso corpo e o nosso ritmo, sabe? É se oferecer amor. Às vezes o amor que você precisa se oferecer naquele dia é um descanso. Vou cuidar de mim, vou oferecer ao meu corpo o descanso que ele precisa, sabe? Existem tantas formas da gente se oferecer amor. E a gente está fazendo constantemente isso para as pessoas e esquece de fazer para a gente mesmo. Então, assim, as nossas necessidades, elas mudam de acordo com as situações, com os locais que a gente se encontra, com as relações que a gente se encontra. Então, se para aquele dia a sua forma de se oferecer amor é descanso, descanse. Se naquele dia a sua forma de se oferecer amor é ir fazer uma atividade física, vá fazer uma atividade física. Se naquele dia a sua forma de se oferecer amor é estar perto das pessoas que você ama, vá ao encontro delas, sabe? Existem tantas formas da gente se oferecer amor, se oferecer, sabe, qualidade de tempo, se oferecer coisas boas. Então a gente precisa entender a nossa necessidade do dia. A minha necessidade de hoje não necessariamente vai ser a mesma necessidade de amanhã. Não necessariamente vai ser a mesma necessidade da próxima semana ou do próximo mês. Então, cuide de cada dia olhando para o seu presente. Eu acho que isso vai fazer com que a gente alcance a leveza que a gente precisa para aquele dia, certo? E a gente precisa entender os momentos, né? Quando a gente fala de tempo, não tem como a gente falar de tempo e não pensar no fechamento de ciclos, né? Os ciclos, eles são
fechados e abertos constantemente ao longo da nossa vida. Então, se eu fecho um ciclo, automaticamente eu estou abrindo hoje outro. E hoje eu fiquei muito sensível, sabe? Eu estava refletindo o fechamento de um ciclo da minha vida, que não é um ciclo na área amorosa, mas é um ciclo de algo que está para se encerrar na minha vida, sabe? E que eu sei que o novo vai chegar. E eu estava muito sensível em relação a isso. Eu disse, meu Deus, como isso está mexendo comigo, sabe? De saber que esse ciclo está se fechando, sabe? E que Deus está preparando algo novo, algo melhor para mim. E eu olho assim, cara, quão grato eu consigo ser a Deus e à vida pelas coisas que me chegaram, pelas coisas que estão para me chegar, sabe? Eu vejo o cuidado e o zelo de Deus comigo em cada detalhe, em cada situação, sabe? São tantas formas de cuidado que Ele tem em relação a mim que eu digo, eu consigo olhar com gratidão para os ciclos que se encerram, mesmo aqueles que não são tão bons ou que a gente gostaria que durassem muito mais, sabe? Mas faz parte. É a vida reiniciando, é a gente recomeçando. Porque a vida nos permite fazer isso constantemente, sabe? E eu consigo olhar com gratidão para tudo, sabe? Espero de verdade que esse episódio de hoje tenha feito sentido para você. Estou aqui, ó, com a minha camisa do RBD, que é um ciclo lindo também que eu precisei fechar na minha vida, né? Eu sentia que, enquanto a camisa cabe em mim, também tem isso, né? Eu sentia que eu tinha esse débito com o meu eu criança, meu eu adolescente, né? De que eu não pude ir para o show do RBD quando eles estiveram aqui no Brasil, né? Na época que eu era adolescente, eu disse, eu preciso, né? Muito ir no show deles e fechar esse ciclo. E ano passado eu tive a oportunidade de ir no Rio de Janeiro para o show do RBD. E eu fui, em um dos dias eu usei essa camisa, né? Porque eu fui para 2 shows lá. E, cara, como foi lindo fechar aquele ciclo, sabe? E foi uma espera de 16 anos. Eu digo, meu Deus, como que a vida é engraçada, né? Que foi um tempo realmente de espera. Às vezes as pessoas não botavam nem mais fé que isso iria acontecer. Mas algo dentro de mim dizia, sim, isso vai acontecer algum dia, sabe? E às vezes o sonho é isso. É a gente precisar esperar a hora certa para ele acontecer, sabe? E chegou a minha hora. Eu espero que chegue a hora de vocês em relação aos sonhos de vocês e para mim em relação aos sonhos que eu ainda não realizei, sabe? Mas que a gente aprenda a valorizar o tempo. O tempo ele é gostoso quando a gente aproveita da forma certa, sabe? A gente quando faz a retrospectiva, a gente consegue se deliciar pela história que a gente vem construindo ou pela história que a gente construiu até aqui. Então, faça as escolhas saudáveis para você. Administre seu tempo de forma que tenha qualidade, que tenha sabor, que tenha gosto, que dê o direcionamento da vida que você tanto deseja e necessita, sabe? Respeite o seu tempo. Faça as escolhas no seu tempo, no seu espaço, do seu modo, do seu jeito. Se escute, sabe? Por mais que às vezes a vida e as pessoas estejam te pressionando, mas você precisa fazer da forma que faz sentido para você. Espero de verdade que esse episódio de hoje tenha feito sentido para você. Quero te pedir que se você ainda não segue o canal, que você siga, curta, comente, compartilhe com outras pessoas, mande para as pessoas que você acha que esse episódio vai ajudá-las de alguma forma. Lembrando que você pode dar as 5 estrelinhas no Spotify, pode deixar comentários lá também. Muito obrigado pela companhia, abraços e até a próxima.